Olá, chegamos hoje à última entrevista da série com os candidatos a governador do Rio Grande do Sul pela Associação dos Diários do Interior. Eu sou Pedro Garcia, ao meu lado está Ronaldo Falkenbach e o nosso convidado hoje é Tarso Genro, atual governador do Rio Grande do Sul e candidato à reeleição pela coligação Unidade Popular pelo Rio Grande, partidos PT, PTB, PCdoB, PTC, PROS, PPL e PR. Candidato, seja bem-vindo. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, candidato, o que o senhor estabelece como sua meta, como sua prioridade, se eleito governador agora em outubro? 3 prioridades fundamentais, né? A primeira é continuar nesse processo de reestruturação da dívida pública do Estado do Rio Grande do Sul, que eu pioneiramente conduzi, né? Ninguém tinha feito um avanço tão grande como nós fizemos nessa questão da dívida. Então nós temos que votar em novembro esse projeto, isso já está acordado, e depois continuar reestruturando a dívida. Porque não há saída para o Estado, quer dizer, os candidatos podem chegar aqui e dizer o que quiser, mas se não for resolvido isso, tudo que eles né, estão dizendo se torna palavras ao vento. Então esta é a primeira questão. Segunda questão é continuar os nossos programas de combate às desigualdades sociais e regionais, particularmente valorização da agricultura familiar, estruturação do sistema cooperativo, sistema de microcrédito para alavancar a micro e pequena empresa, né, que em última análise compõe uma riqueza enorme da diversidade da nossa base produtiva, e valorizar o nosso grande agronegócio aqui, que tem uma importância muito grande para o Rio Grande do Sul, porque distribui renda, né, para as médias e pequenas cidades. E o terceiro grande movimento é continuar nesse movimento já feliz que nós já constituímos, de atração de investimento, né, de fora do país e de fora do Estado, né, que venham aqui, se acoplem à base produtiva regional e criem valor, agreguem valor, criem dinâmica econômica, criem empregos e assim por diante. Eu estive há pouco, por exemplo, na Rio Grande do Sul, Celulose, apenas para dar um exemplo, o maior investimento privado da história do Brasil. Isso é mérito, claro, da nossa capacidade empreendedora aqui dos gaúchos para se conectar com um investimento como esse. Agora, isso é mérito do nosso governo, nós trouxemos essa empresa. Esse mesmo governo que é acusado pela direita de ter mandado embora a Ford, que não é verdadeiro, que a Ford saiu daqui porque houve uma conspiração do Fernando Henrique, né, com o Antônio Carlos Magalhães, para causar constrangimento para o governo do Olívio, né? Esse mesmo governo, essa mesma coalizão política, trouxe o maior investimento privado da história do Estado, que vai se acoplar, né, ao desenvolvimento da metade sul. E há quanto tempo vocês não ouvem dizer que a metade sul é problema? Faz um ano e meio para cá, em função do trabalho que nós desenvolvemos na metade sul. Então, esses são os 3 grandes movimentos. Dentro desse movimento tem vários projetos, né? Irrigando a agricultura familiar, mais água, mais renda, RS mais igual, que tem tido uma grande significação na vida dos gaúchos, né? Mas em termos de movimentos estratégicos, são esses 3 os fundamentais. Nós vamos, no decorrer da entrevista, aprofundar esses 3 movimentos, candidato. Mas antes disso, eu gostaria de fazer uma outra questão para o senhor. Porque se o senhor for reeleito agora em outubro, será o primeiro governador do Rio Grande do Sul eleito após um momento histórico para o Estado e para o país, que foram as manifestações de 2013. E naquele momento ficou expressa nas ruas pela população uma insatisfação muito grande com a política, com o poder público, com o que está instituído atualmente no Brasil. De que forma o seu governo, o seu segundo governo, vai responder a esse anseio das ruas? Bom, eu até ouso dizer que nós fomos o único Estado que respondeu com a instituição do Vale, naquilo que estava no âmbito da nossa responsabilidade, né? Com a instituição do Vale Transporte, né, para a região metropolitana, para os estudantes, né, passagem estudantil gratuita, e com os 12% para a saúde, né, que já estavam sendo encaminhados. Teve um efeito muito grande na resposta que nós demos aos movimentos. Mas esse movimento, na verdade, se nós formos olhar ele mais profundamente, ele tem 3 movimentos dentro dele, não é um só. Um movimento é um movimento autêntico das comunidades, né, visando melhorar a saúde, transporte, né, e habitação nas grandes regiões metropolitanas, que são movimentos moleculares que vêm se desenvolvendo há algum tempo e vão continuar,
Nós aqui no Rio Grande do Sul temos um, por exemplo, né, que é o Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Nós estamos fazendo até a desapropriação de um prédio para transformar em habitação popular. Um segundo movimento, que foi um movimento de uma classe média nova que surgiu nesse período, com os programas do governo Lula, que precisam agregar renda, né, à sua vida para melhorar ainda mais, além do ProUni, se qualificar, desenvolver a sua atividade profissional num novo patamar, ter salários melhores, que também é um movimento normal de uma sociedade que está crescendo e desenvolvendo. E um terceiro movimento, que foi um movimento manipulado e glamorizado pela Rede Globo, que jogou, na verdade, chamou uma classe média reacionária, conservadora para a rua, um setor da classe média, porque nem toda a classe média é reacionária, para tentar jogar contra o governo da presidenta Dilma, né? Tanto é verdade que, naquele momento, a Rede Globo fez uma campanha. O gigante acordou, né? Não tem besteira mais rematada do que essa, né? Isso é uma infâmia, inclusive. O gigante acordou com a Constituição de 88, né? Com a eleição do presidente Fernando Henrique, depois com a eleição do Collor, com a deposição do Collor, com as novas eleições. O Brasil vem acordando, em conjunto, não é só em função do Partido dos Trabalhadores, né, ou da esquerda. Tem todo um movimento de formação da democracia brasileira que vem acordando o país. Então, este movimento manipulatório, que depois a própria grande mídia se apavorou, porque estava se voltando contra ela, porque os outros setores viram que estavam sendo manipulados, né? Então, os movimentos de junho, eles não podem ser abarcados numa só visão. Foi um movimento complexo, né? Eu vou me relacionar com essas duas partes, né? Com as pessoas que estão fazendo essas grandes demandas de habitação, de saúde, de transporte, e que nós, aqui no Rio Grande do Sul, já estamos respondendo. Candidato, o senhor já tocou no assunto da importância desse tema, que é a dívida que o Estado tem com a União, e a importância de renegociar essa dívida. Se o senhor for, no caso, reeleito, como é que o senhor pretende assegurar que esse projeto passe pelo Congresso? Bom, o projeto, na verdade, ele já passou por todas as etapas do Congresso. Foi aprovado nas comissões da Câmara, no Senado, no Pleno da Câmara Federal, e ele foi agora para o Pleno do Senado, o plenário do Senado, para ter a última votação. Por que ele não foi votado até agora? Não foi votado porque, naquele momento, o Ministério da Fazenda, na minha opinião, erradamente, achava que podia ter algum efeito na avaliação das agências de risco, né? Não teve nenhum efeito, nem vai ter, mas é um certo temor referencial, né, que setores econômicos do governo têm com as agências de risco, né? Eu acho uma bobagem, mas eu tenho que respeitar isso, porque eu não sou um especialista em finanças públicas. Então, nós fizemos um acordo. Qual é o acordo? Votar em novembro. Por que esse acordo vai ser honrado? Porque todos participaram. Não tem ninguém contra o projeto, né? O obstáculo, contraditoriamente, para votar o projeto era do próprio governo, em função dessa preocupação que a área fazendária vinha transmitindo. Então, esse projeto vai ser aprovado. No momento que ele for, nós já estamos encaminhando novos financiamentos, contando com a aprovação do projeto, e depois, o ano que vem, começa uma nova etapa. Qual é a nova etapa? Nós temos que, daí, reduzir, fazer uma ampla negociação com todos os governadores, nos apresentar perante a União Federal. Eu vou liderar de novo esse movimento para reduzir as prestações mensais da dívida e jogar esse dinheiro em obras e infraestrutura, né? Inclusive obras anexas, até algumas delas ensejadas por obras do governo federal, né? Vou dar um exemplo, a 448 em direção a Portão, né? Ali, a 448 chegando ao Portão, você pode ter capilarizado as estradas para outras regiões ali que o Estado tem que fazer. Então, esses recursos podem ser investidos nessa complementaridade. Então, esta é uma outra etapa que nós vamos ter que enfrentar. Uma outra pauta da relação entre o governo do Estado e o governo federal, candidato, envolve a Lei Candir, que inclusive já foi pauta de eleições anteriores aqui no Estado. Houve uma queda nos repasses da União para o Estado e isso prejudica as empresas exportadoras que, pela lei, têm direito a compensações. E isso, inclusive, já fez com que alguns setores, e o setor fumageiro é um exemplo, empresas tenham levado suas operações para outros estados em função dessa situação. O senhor enxerga espaço para negociação com o governo federal em torno disso? Olha, isso aí, a Lei Candir talvez seja o grande núcleo assim, da crise federativa que nós nos encontramos, né? O Rio Grande do Sul, ele sempre foi vítima dos grandes pactos nacionais, em vários momentos da história. E um dos momentos em que ele foi vítima foi, modernamente, né, atualmente, contemporaneamente,
foi a Lei Candir na época do governo Fernando Henrique, porque jogou sobre o Estado do Rio Grande do Sul uma responsabilidade de despertar o nosso espírito animal exportador, o que é uma coisa muito positiva. Só que o ônus não pode ser distribuído somente para o Estado, como foi. Então o Estado vem sendo muito prejudicado, historicamente, né, nos grandes momentos de impulsionar o desenvolvimento nacional. Né. O que houve com a Lei Candir? Né? De fato, nenhum governo fez os repasses que tinha que fazer. A única compensação que nós tivemos foi a partir do governo Lula, do segundo governo Lula em particular, quando o governo federal começou a fazer grandes investimentos aqui no Estado, né, uma duplicação aqui da estrada Porto Alegre-Pelotas, é um exemplo, uma grande obra espetacular para o Rio Grande do Sul, que atravessa, né, uma grande parte da metade sul, que compensou um pouco, né, a ausência de repasse para originários da Lei Candir. O que nós temos que fazer, na verdade, é reestruturar esse pacto federativo para que o Rio Grande do Sul deixe de ser a vítima desses ajustes. Né? Porque, atualmente, nós somos quem suportamos, inclusive, a chamada integração do Mercosul. E isto, na minha opinião, só pode ser feito através de uma nova, né, de um novo processo constituinte. Né? Porque, assim como os estados do norte do país não querem a reforma política, porque uma reforma política iria destruir ou reduzir o poder das oligarquias locais, né? Se determinasse, por exemplo, a aliança nacional entre os partidos e o não financiamento privado das campanhas. São Paulo não quer uma reforma tributária, porque São Paulo é o estado mais industrializado e que tem mais vantagens com o sistema tributário atual e que pode renunciar impostos, inclusive, né, para atrair investimentos como tem feito. Então, esse é um movimento de alta complexidade que tem que ser feito depois e tem que ser, sim, liderado por governadores que tenham, né, a mesma preocupação que nós. Eu não hesito em dizer, né, que não só o governo Lula como o governo Dilma não resolveram essa questão dos prejuízos causados ao Estado pela Lei Candir. E não resolveram porque não tinham maioria, não tinham poder no Congresso para isso. Então, nós temos que desencadear um grande movimento para que isso aí seja modificado a médio prazo, no mínimo. Candidato Tarso Genro, no começo, quando o senhor abriu essa nossa conversa, o senhor já citava a preocupação ou a importância que tem o setor agrícola na economia do Rio Grande do Sul. Mas hoje, se a gente perceber, o setor agrícola ele é muito dependente ainda do clima, principalmente quando tem uma estiagem, a agricultura vai mal, a cidade acaba sentindo reflexos também. De que maneira, se reeleito, né, o senhor pretende atuar para que o campo não fique tão refém das condições climáticas? Essa é a questão, vamos dizer assim, histórica da agricultura gaúcha, né? Aliás, de toda a agricultura sempre teve os ciclos de maior desenvolvimento e crescimento de acordo com o clima e com as mutações climáticas e com as intempéries que ocorrem. Como é que os países altamente desenvolvidos resolvem essa questão? Resolvem com a irrigação. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos um acúmulo positivo em relação a isso na lavoura de arroz, né? Que foi, a partir da década de 60 principalmente, grandes investimentos foram feitos, né, em barragens aqui no estado, financiadas pelo Banco do Brasil ou não financiadas, feitas pelos próprios arrozeiros, e nós conseguimos ter uma produção de arroz relativamente estável, em função da irrigação por gravidade. Nós começamos no nosso governo um novo programa, que é o programa Mais Água, Mais Renda, e também o Irrigando a Agricultura Familiar. Para que você tenha uma ideia, nós nesses 3 anos e meio de governo, com aproximadamente 3 mil projetos, nós já fizemos irrigação por aspersão, mais ou menos no mesmo volume de toda a história do Estado. Para você ver o déficit que nós tínhamos de irrigação. Então, a grande questão que diz respeito à estabilidade da produção agrícola está vinculada, evidentemente, a novas tecnologias, né? Como essa experiência que você tem no METOC, que é extraordinariamente positiva, com a agricultura de precisão, e também com a irrigação, né? E essas duas questões elas estão encaminhadas. Agora, para nós chegarmos, né, a quadruplicar a área irrigada, né, isso ainda leva um tempo, mas os recursos estão disponíveis, o projeto existe e, aliás, é um projeto bancado com subsídios do Tesouro do Estado, coisa que ninguém tinha tido coragem de fazer até então. Agora, um outro desafio, candidato, é
a garantia da permanência do jovem no campo, né? Porque hoje é um fenômeno que é o envelhecimento da população do campo e muitos jovens estão trocando o campo pela cidade em busca de novas oportunidades e há uma preocupação, inclusive, com a subsistência a longo prazo da agricultura. De que forma o governo pode atuar para, enfim, evitar problemas em médio e longo prazo nesse sentido? Bueno, a história do desenvolvimento capitalista, se ela tiver uma mensuração objetiva que pode ser verificada em todos os países do mundo, é também a história da redução da população no campo, né? Desde o início das grandes reformas econômicas e financeiras que produziram aí o desenvolvimento capitalista. Só que esta transferência da população rural para o campo, da rural para a cidade, ela chega a um determinado nível que ela é prejudicial, né? Se eu não me engano, a França deve ter hoje em torno de 20% ainda da população vinculada à agricultura. Os Estados Unidos abaixaram para menos de 5%. São os países capitalistas mais desenvolvidos. Que aí tem uma aplicação de novas tecnologias e de níveis de produtividade que dispensam, né, a mão de obra. Eu acho que aqui no Rio Grande do Sul nós temos condições de compor essas coisas de maneira adequada. Nós temos aqui mais de 350 mil famílias da agricultura familiar e que tem um rico tecido, né, produtivo instalado, bem distribuído no território, que tem que ser destinado, através de um conjunto de projetos, à produção de alimentos para consumo interno. Enquanto que nós temos, de outra parte, uma grande produção agronegocial aí destinada para exportação. E essa propriedade que tem o Rio Grande do Sul não pode ser considerada um problema, né? Tem que ser considerada uma riqueza. Como é que nós vamos conservar essa riqueza? Levando para o campo financiamento, né, para o pequeno agronegócio, a pequena agroindústria, né, porque hoje nós temos que tratar dessa forma, nós temos que agregar valor também na agricultura familiar. Levar a banda larga, escolas técnicas para o campo, enlaçar os jovens, porque os jovens hoje, eles inclusive já têm uma crítica dessa transferência, né, para a cidade, porque abandonam a propriedade dos pais e ela fica desertificada em termos produtivos, se transforma em chácara de lazer, e fortalecer o sistema cooperativo, né, que o nosso governo foi colocado dentro do Fundopem, não tinha acessibilidade do Fundopem. E, com isso, você cria estabilidade, né? Agora, vai ter uma proporção dessa população que vai para a cidade, mas vai para a cidade porque quer e porque a sua propriedade está demandando menos mão de obra, e não porque está sendo expulsa por falta de condições técnicas e financeiras para trabalhar. Então, é com esta visão que a gente tem trabalhado juntamente com os movimentos do campo. Bom, nós estamos conversando com o candidato Tarso Genro. Candidato, é muito presente hoje no debate, nas discussões eleitorais, a questão do custo da máquina pública, que ela pesa muito. O senhor, no seu projeto de governo, tem alguma proposta, enfim, para reduzir o custo da máquina pública? O custo da máquina pública é verdadeiro, é um custo real, né? Mas ele não pode ser atribuído ao número de servidores públicos, e sim um sistema distorcido de aposentadoria e de benefícios que são distribuídos na máquina pública de maneira completamente irracional, né? Que concentram altos salários em determinadas regiões do mapa, né? Do mapa dos servidores, e sacrificam outros, né? Esse debate sobre a máquina pública aqui no Brasil, ele sempre foi orientado a partir de uma visão de demonização do serviço público, tá? Que foi uma demonização feita a partir de uma ótica neoliberal, que era esvaziar as funções públicas do Estado e reduzir as prestações de serviço na área da saúde, na área da educação, né? Na área da energia, na área das telecomunicações e assim por diante. Eu não sei se isso é sabido universalmente, né? Mas as pessoas que fazem essa avaliação, elas apontam os Estados Unidos como exemplo, né? Os Estados Unidos têm mais servidores públicos por habitante do que o Brasil e do que o Rio Grande do Sul, se você vai colocar em matéria proporcional, né? Então, qual é o problema do custo da máquina pública aqui no Rio Grande do Sul? É um só. Fundamental, aliás, é dois. Um é as aposentadorias. Nós temos mais aposentados do que ativos. E isso é um sistema de garantias e direitos que veio da história, né, da conformação do Estado brasileiro,
que está protegido por direito adquirido, né? E que ninguém teve a coragem até então de instituir um fundo de aposentadoria para alimentar essas aposentadorias. Quem é que fez isso? Nós. Precisamente quem é criticado por isso. Nós instituímos um fundo aqui de aposentadoria que todos os servidores agora que estão entrando no serviço público já ficam diretamente vinculados a esse fundo e vão ter mantido a sua aposentadoria por eles, e não por recursos públicos, né, que vão a 6 bilhões por ano, né, de uma maneira completamente desproporcional, porque você faz a complementação das altas aposentadorias, uma transferência de renda de baixo para cima. Esta é a primeira questão. E a segunda questão diz a nós criarmos um sistema local, agora, de financiamento desses fundos, de financiamento das pensões e benefícios, que seja autossustentável, né? E que não seja bancado por recursos públicos. Porque esse excedente que vocês estão falando, vocês têm razão do custo, ele está precisamente nesses mais de 6 bilhões de reais que o Tesouro dá para manter uma máquina pública que já não é mais uma máquina pública, que é, né, de pessoas aposentadas e pensionistas e cujos altos salários são mantidos pelo Estado e não pelas contribuições que elas deram. No seu entendimento, então, candidato, a necessidade de redução do custo da máquina pública, ela não entra em conflito com a questão dos programas de transferência de renda que o senhor falou no começo da entrevista, que pretende expandi-los em um eventual segundo governo? Não entra em conflito, em absoluto, né? Nós temos que manter esses programas de transferência de renda, porque isso é que dá coesão social para as pessoas governar com estabilidade. E, de outra parte, isso aí é uma das funções do Estado, né? Combater as desigualdades sociais e regionais e retirar as pessoas da miséria, né? Então, tem uma visão, né, que é uma visão, na minha opinião, distorcida das funções públicas, que é o seguinte, que esses recursos, se não fossem pagos, eles reduziriam o custo do Estado. Não é verdade. Isso aí não diminui. Isso aí gera mais problemas sociais, isso gera mais insatisfação social, gera mais fragmentação, né? Gera mais criminalidade, se você não cria uma possibilidade das pessoas se integrarem na sociedade formal, como nós estamos fazendo. Quer dizer, o custo exagerado que nós temos na máquina pública é um custo que tem duas origens. São os altos salários e as altas aposentadorias, né, cujos detentores não contribuíram para manter aquele padrão, né, de uma parte, e de outra parte um sistema deformado que veio até hoje, que legou para o Tesouro do Estado fazer a complementação e o pagamento das aposentadorias sem ter os fundos correspondentes. Esse é o custo da máquina. Candidato, eu vou insistir nessa questão do custo da máquina pública, já que estamos falando em máquina pública, vamos fazer relação com produtividade. Às vezes a gente percebe que o sistema ele não consegue atender o cidadão com a agilidade, às vezes, que ele gostaria, seja no atendimento direto, na instalação de uma empresa ou na realização de uma obra, às vezes considerada até emergencial. Se reeleito, como é que o senhor pretende tornar o sistema mais ágil para beneficiar o cidadão? Através da qualificação dos servidores, né? Nós instituímos aqui no Rio Grande do Sul uma rede de formação que está servindo exemplo hoje, e eu digo sem falsa modéstia, para o mundo, que é a Rede Escola de Governo, que tem um trabalho de formação que, inclusive, atinge as prefeituras, atinge, né, os servidores do Estado, atinge, inclusive, representantes dos movimentos sociais, quando querem se formar. Reestruturando os quadros de carreira, para que o servidor tenha perspectivas de futuro, e melhorando o seu salário e o seu treinamento, né? São as 4 formas que tem, né? Nós podemos dizer aqui no Rio Grande do Sul, comparado com as máquinas de outros estados, que nós temos uma máquina pública boa, tá? Tem gente que não gosta de trabalhar, isso tem em todos os lugares. E tem gente que aproveita, inclusive, a estabilidade para não trabalhar, né? Isso é verdadeiro. Mas isso é uma minoria dentro do serviço público. O que nós precisaríamos ter, né, e isso é uma questão, eu diria, de natureza constitucional, é ter uma forma de controle do serviço público que viesse de fora para dentro, e não dos próprios organismos burocráticos do Estado, para que os servidores fossem avaliados, né, na sua capacidade de prestar serviço e, com isso, né, tivessem as compensações, em última análise, ou então aquela pessoa que não quer trabalhar, que ela seja demitida, né? E nós temos um sistema de garantias, né, em relação à permanência do servidor público que hoje está completamente defasada, na minha opinião, né?
eu tenho dito isso desde que eu sou prefeito de Porto Alegre. Um servidor público, se ele não quer trabalhar, ele não trabalha. E não consegue ser demitido, dada a deformação que tem no sistema. Mas nós temos uma contradição aí. Mesmo assim, é impressionante como a ampla maioria dos servidores trabalham, se são remunerados dignamente, trabalham com boa vontade e prestam um bom serviço. Agora, tem essa contradição no serviço público brasileiro. Tá? O sujeito que quer ficar ali, né, botando o casaco na cadeira, ele apenas muda de cadeira, mas se ele não quer trabalhar, ele não trabalha. Embora isso seja raro, isso é, sim, um problema grave no serviço público brasileiro, não somente aqui no Rio Grande do Sul. Candidato, o senhor citou no começo da conversa como uma de suas prioridades a atração de novos investimentos para o Estado. Onde e de que forma, com que estratégia o senhor, se reeleito governador, vai buscar novos investimentos para o Rio Grande do Sul? Nós já estamos buscando, né? E se eventualmente eu não for reeleito, o que eu sinceramente não está na minha perspectiva, né? Eu acho que eu vou ser reeleito e estou batalhando para isso e acho que o nosso governo merece governar, né, mais 4 anos do Estado. Nós já vamos deixar legado para o próximo governante, ou para nós mesmos, que é o que nós pretendemos, um conjunto de projetos que já estão sendo apresentados. Neste momento, por exemplo, eu estou apresentando um projeto, um jumbo, que a gente chama, de $1 bilhão, para financiar investimentos no Estado nos próximos 2 anos, né? 2015, 2016 até meados de 2017. Esse projeto ele já está sendo apresentado e ele está sendo adiantado. Quando for aprovado em novembro, né, a reestruturação da dívida, esse espaço fiscal está aberto e já no primeiro semestre do ano que vem teremos recursos originários deste novo financiamento. Em relação agora a parcerias público-privadas, em que áreas que o senhor acredita que essas parcerias, essas PPPs podem ser usadas, enfim, o senhor pretende ampliar também, num eventual novo mandato, as PPPs? Esse é outro tema que existem mitos em torno dele, né? Por exemplo, as únicas 2 PPPs que existem aqui no Rio Grande do Sul, até hoje, foram feitas por quem? Pelo nosso governo. O Hospital da Restinga, né? A PPP Estado, União, Município e Iniciativa Privada, que o Hospital Moinhos de Vento, uma PPP. Nós estamos falando de PPP, o regime de colaboração público-privada, né? Não um modelo específico. O segundo, o Porto, né? Que nós chegamos no governo, estava todo atrapalhado, todo mal feito, sem licença do governo federal. Nós tivemos um trabalho de desobstrução, né, hercúleo, e conseguimos colocar em funcionamento. Agora eles têm que fazer a parte deles, né? Então, demorando um pouco até, mas já estão agora começando a fazer. O outro regime que eu acho que é um regime muito positivo é o arrendamento de ativos, né? Nós já estamos com 2 editais praticamente prontos. O que é o arrendamento de ativos? Você diz, vou dizer de uma forma bem simplificada, né, para a iniciativa privada, me construo um presídio, ou um hospital, ou seja o que for, né, com tais e tais características que eu alugo, né, durante 30 anos, para vocês calcularem a taxa de lucro que vocês têm para essa construção. Ou alugo durante 20 anos, depois eu compro, né, se tiver algum saldo. Este é um regime magnífico, isso aí não transfere para a iniciativa privada funções públicas e estabelece um regime de colaboração previsível, onde a iniciativa privada sabe o que vai ganhar. Então não começa a engambelar para fazer projetos que, né, ninguém entende, né, onde é que está o privado, só aparece o público, né? Como, por exemplo, não, vamos fazer uma estrada. Bom, então faz a estrada e começa a explorar. Não, mas tu tem que me dar 100 milhões por ano para mim fazer a estrada. Bom, então por que eu não faço a estrada? Né? Então, cada movimento de colaboração tem que ser realmente uma colaboração que seja vantagem para o Estado e para o empresário ter a sua lucratividade previsível, né? Então, nós vamos, ainda nesse governo, apresentar publicamente editais na área, né, de construção de prédios, de presídios, né, principalmente, nesse regime de arrendamento de ativos, e também para a construção de estações de tratamento e esgoto, né? Construção. A operação continua da Corsan, né, que deve ter
o predomínio sobre a questão da água e do esgoto, como tem aqui no Rio Grande do Sul. Aliás, recuperado por nós, porque já estava indo no Beleléu também. Né? Candidato, uma questão que volta e meia no decorrer da campanha é levantada em todos os debates, em todas as entrevistas, que é a relação do governo com o magistério. Durante o seu mandato, né, seu primeiro mandato, o senhor foi muito cobrado pelo magistério em relação ao pagamento do piso. E o senhor vem afirmando que a lei do piso, né, como ela é inviável, né, em função do indexador que está previsto ali. Em um eventual segundo governo, será possível pagar o piso de acordo com da forma como está na lei hoje? E se não, qual vai ser a sua política salarial para o magistério nos próximos 4 anos? Os professores já sabem disso, né? E têm consciência disso, inclusive, que o índice do Fundeb, esse que está instituído, ele só pode ser pago se o quadro for modificado, se o quadro de carreira do magistério for modificado. Porque as duas coisas não combinam. É impossível, né, de fazer essa combinação. Todos os estados que pagam o piso do Fundeb extinguiram os quadros. Né? Isso nós podemos fazer. Aliás, nós já estamos pagando o piso sem extinguir o quadro. Como é que nós estamos fazendo? Nós fizemos um corte na folha e verificamos. Quem é que não percebe o piso? Tais e tais. Bom, então nós pagamos um completivo para aquelas pessoas não perceberem menos do que o piso nacional. Então, esta é a primeira questão. Depois, quando for definido, né, no Supremo qual é a correção, se é o INPC, que é o que eu mandei quando era ministro da Educação, ou se é o Fundeb, aí nós vamos dar um retorno. Né? Vamos dizer, olha, se é o INPC, pode manter o quadro que nós vamos pagar processualmente, como estamos fazendo agora. Segundo aspecto, né, nós demos uma correção salarial para o magistério, né, 76,6% em 4 anos. Agora, em novembro, eles vão ter mais 13%, se não me equivoco, para completar esses 76,6%. Foi o maior aumento salarial da história do magistério em 4 anos. Uma recuperação real de 50% do salário dos professores. Então, essa é a política que nós desenvolvemos. Né? Nós tivemos um embate aí, não foi com os professores, foi com a diretoria do CEPERAS, né? Que estava interessada em politizar permanentemente o conflito e transformar um dissídio salarial num rosário de ofensas pessoais ao governador, ao secretário de Educação. Né? Em relação ao secretário de Educação, eles cometeram a imprudência, o deslize, a ofensa de levar um caixão de defunto lá para dentro da secretaria, né, para fazer uma demonstração política. Né. Bom, felizmente essas pessoas, para a categoria do magistério, perderam a eleição, né, porque não tinham desenvoltura, não tinham categoria política, não tinham seriedade para tratar dos assuntos do magistério. Né. Foram derrotados por isso. Né. Eu não estou dizendo que eles não representam uma parte da categoria que tem, né, neles uma visão, né, que eles representam a corporação. Mas isso é outra coisa. O magistério, no seu conjunto, está muito satisfeito com o trabalho que nós fizemos de recuperação do seu salário. E isso vai refletir, sim, no juízo que eles vão ter agora em relação às eleições. Né? Nenhum dos nossos adversários, né, está dizendo que vão dar um aumento superior a nós. Pelo contrário, tem alguns que dizem o seguinte: eu não sei como é, se eu ganhar, não sei como é que eu vou poder pagar. Eu digo, pode deixar que a gente paga. Candidato, ainda a relação Estado e funcionalismo, agora envolvendo especificamente o IP. Nós temos enfrentado dificuldades em várias regiões do Estado de médicos deixando o sistema porque alegam que o valor que é recebido é muito baixo, né? Problemas de falta de especialidades também nas regiões. Como é que o senhor pretende resolver isso se eleito agora em outubro, ou reeleito em outubro, candidato? Para mim é até surpreendente a pergunta, porque eu não tenho nenhuma demanda originária do IP relacionada com esse tipo de insatisfação, que eu acho que pode existir, né, fragmentariamente. Né? O IP ele tem sofrido uma série de modificações altamente positivas, inclusive nós revisamos até os valores que eram pagos, mas realmente tem, né, determinadas regiões, isso não é só no IP, que tem carência de médicos e que foram cobertas agora pelo Sistema Único de Saúde através dos mais médicos, particularmente aí na atenção básica. Né? Então, em relação ao IP, eu me comprometo o seguinte: vamos examinar, né, região por região, quais são as carências e vamos verificar a possibilidade
de respondê-las, né? Porque o IP é um órgão extremamente importante, ele tem tido um nível de satisfação excepcional em relação aos servidores e tem que ser valorizado. Então eu me comprometo sim a examinar especificamente nessas regiões onde é que estão as lacunas para a gente trabalhar junto para solucionar. Candidato, vamos falar de estradas. No ano passado, o Estado assumiu a responsabilidade pela parcela da malha rodoviária que desde os anos 90 estava concedida para a iniciativa privada. Houve redução na tarifa de pedágio, algumas praças de pedágio foram extintas, inclusive. Em algumas regiões há ainda queixas quanto ao atendimento que vem sendo prestado pela EGR, sobretudo quanto à conservação da pavimentação. Eu lhe pergunto, se o senhor for reeleito, a EGR terá condições de fazer um atendimento de qualidade e irá assegurar com que a população esteja satisfeita com a qualidade das estradas do Estado? Olha, eu acho que as insatisfações que têm ocorrido com a conservação em particular, a maior parte delas vem das estradas sob jurisdição do DAER, né? A EGR já está alcançando um nível de satisfação, eu diria, superior, inclusive, ao que era prestado pelas concessionárias. E tem feito um volume de investimentos, duplicação, né? Capeamento, reconstrução de estradas, operações tapa-buracos, razoáveis, né? Eu diria até já satisfatórios. O problema que está ocorrendo na EGR, em particular, é que aumentou a circulação nessas estradas, porque nós barateamos o pedágio, e tem algumas cancelas que o pessoal está demorando muito para atravessar, né? Eu já dei uma orientação para o presidente da EGR, né? Quando isso aí ocorrer, tem que ter um tempo determinado para que as pessoas permaneçam ali, 20 minutos, 15 minutos, sei lá, um tempo razoável, né? E se não pode acolher a passagem, que tome outra providência, deixe passar pelo lado, dá um vale para eles pagarem, né, no estabelecimento bancário. Mas não pode ocorrer uma retenção, né, de mais de 15, 20 minutos das pessoas nas cancelas da EGR. Essa é a determinação que eu dei. O governo anterior e o governo pré-anterior, eles não fizeram cremas, eles não fizeram aqueles planos de conservação e restauro das estradas, financiados por recursos internacionais, e nós recebemos as estradas num grau de deterioração já bastante adiantado. Qual é a consequência? Com a vinda das chuvas, nós tivemos reflexos muito negativos. O que nós estamos fazendo em relação a isso? Estamos fazendo 3 programas bem definidos. Operação tapa-buraco emergencial. Segundo, estamos começando a aplicar os recursos do CREMA, que começamos pela Serra, né? Brevemente teremos outras ainda durante o mês de agosto, o começo de restauro em outras regiões. E terceiro, fazendo recuperações, né, pontuais com o DAER, não só tapa-buraco, mas recuperações pontuais que o DAER tem os contratos de cobertura, né, cobertura contratual para fazer nas regiões. Mas realmente nessa questão das estradas, né, tem um déficit aqui no Estado que tem que ser melhorado. A nossa intenção, né, é que esses 2 grandes cremas que nós estamos contratando vai dar um salto extraordinário na melhoria da conservação das estradas e da trafegabilidade dessas rodovias estaduais. A EGR está dando certo, né? Ela diminuiu o preço dos pedágios, ela já está prestando um serviço melhor do que as concessionárias e está sendo, inclusive, muito bem acolhida pela população. O que ela tem que corrigir aí é a demora em 2 polos de pedágio que está havendo para a passagem das pessoas em determinados momentos de pique. Candidato Tarso Genro, outro assunto importante também que as prefeituras têm levantado muito, que é a questão da saúde e do empenho de recursos para manter o setor. Nós temos exemplos hoje no Estado de municípios que gastam 25%, até perto de 30% dos orçamentos municipais para o custeio da saúde. O Estado, a partir desse ano, está anunciando que vai conseguir atingir o limite mínimo de recursos, né, na ordem de 12%, né, exigidos pela legislação. Como fazer, ou como o Estado pretende aumentar a participação nesses recursos da saúde para que os municípios consigam ter mais dinheiro para investimento, candidato? Hoje nós já temos uma situação diferente na área da saúde, né? Nós já estamos repassando, não só para os hospitais filantrópicos, né, 4 vezes mais do que o governo que nos precedeu, e refinanciando também os hospitais filantrópicos que estavam à beira
da falência. Estamos chegando aos 12%, mais de 12% inclusive, contando o IP, obviamente, para o repasse para as prefeituras, que estão reformando hospitais. Aumentamos em mais de 20% os grupos de saúde da família, de atendimento, né, de atendimento à saúde básica, e estamos também ressarcindo as prefeituras de gastos que eles faziam, que agora eles podem colocar em determinados projetos mais típicos das prefeituras, porque eles estavam cobrindo aquilo que deveria ser custo do Estado. Nós pegamos a área da saúde com 5,7% e vamos deixar com mais de 12%. Há um problema atualmente, é que tem determinadas prefeituras que não estão conseguindo, inclusive, manejar os recursos e investi-los com a rapidez que é necessária. Mas isso é uma questão, vamos dizer assim, uma transição que as prefeituras têm que fazer, porque eles não tinham esses recursos que eram alcançados pelo Estado. O grande problema da saúde pública daqui para diante, na minha opinião, vai ser aumentar os recursos originais da União, tá? Que realmente não cobrem aquilo que a União deveria abranger. Nós já chegamos no nosso limite, os prefeitos também, nós temos um grande nível de satisfação das prefeituras conosco em relação aos recursos para a saúde pública, e agora nós temos que partir para uma outra etapa, e isso diz respeito particularmente aos hospitais federais. Em relação aos hospitais, candidato, porque hoje nós temos aí em várias regiões do estado hospitais que estão afogados com dificuldades de atender a demanda dos municípios. Que tipo de investimento deve ser priorizado pelo estado para resolver, para melhorar a situação do atendimento à população? Aqui no Rio Grande do Sul, 70% do atendimento hospitalar é feito por hospitais filantrópicos, que são esses hospitais, né, que não têm finalidade lucrativa e originários de um esforço da comunidade para organizar. Essa rede estava à beira da decomposição, né? Nós repassamos um conjunto de recursos extraordinários para essa rede, que agora está investindo, está aumentando, né, o número de leitos, está reformando hospitais, está ampliando, né, a rede física, a estrutura física dos hospitais, está contratando mais médicos para poder responder à população. Os outros 30% são unidades ou das prefeituras ou unidades federais, como é o caso do Conceição aqui, né, que tem uma lógica própria de funcionamento que não depende do governo do Estado. Mas eu posso te garantir que há uma melhora substancial na rede hospitalar e, inclusive, agora com a construção e o início do funcionamento das unidades de pronto atendimento, né, da qual nós estamos como exemplo mais flagrante a unidade lá de Vacaria, de pronto atendimento, que já está em pleno funcionamento. Então, unidade de pronto atendimento, mais recursos para os hospitais filantrópicos e mais recursos para as prefeituras. Essa é a função do Estado, porque quem faz o atendimento e que tem o dever na ponta é realmente, né, dentro do Sistema Único de Saúde, as prefeituras que dão 90% dos atendimentos. Candidato, uma outra área que não pode faltar nesse debate eleitoral é a área da segurança pública. Há levantamentos, enfim, que apontam uma defasagem de, se a gente pegar o exemplo da Brigada Militar, de cerca de 10 mil homens. A Prefeitura de Porto Alegre chegou a solicitar mais 2 mil policiais, né, recentemente. O que o senhor pretende fazer nos próximos 4 anos para recuperar essa defasagem de efetivo que a Brigada vem enfrentando? Essa questão do efetivo, né, que é jogado, né, eu diria quase que diariamente, né, como uma questão fundamental para a segurança pública, é uma questão, mas não é a principal questão, né? Na verdade, hoje nós temos tecnologias, né, de informação e tecnologias de controle que às vezes substituem 10, 20, 30, 40 policiais. Posso dar um exemplo aqui do Centro Integrado de Comando e Controle, que nós inauguramos aqui na Copa, que é o Centro Integrado, que tem 900 câmeras, né, que vigia, né, grande parte da região metropolitana e que por si só substitui dezenas e centenas de homens. Então sim, tem uma defasagem. Isso está sendo preenchido por concurso. Nós já preenchemos com 2 mil policiais, agora no fim do ano vão ter mais 2 mil. Os concursos estão sendo realizados. Então a questão da segurança pública é mais complexa do que essa, né? Eu vou dar 2 exemplos concretos para você ver como, às vezes, um olhar mais rápido, assim, porque o ideal de todo mundo é que tivesse um policial para o quarteirão. Eu sei, né? Todo mundo pensa assim,
E é assim que naturalmente as pessoas pensam. Eu vou dar 2 exemplos. Quando nós chegamos no governo aqui, apenas 22% dos homicídios eram resolvidos. Agora é 74%. Isso significa o quê? Que nós tínhamos uma máquina que alimentava a impunidade e que um assassino, uma pessoa que cometia um homicídio, ele poderia se reproduzir 4, 5, 6 vezes. Tá? Um estímulo, portanto, à criminalidade. Segundo, todo mundo sabe, né, que 60% dos jovens que saem do sistema prisional reincidem. Por quê? Porque eles ficam lá em determinados estabelecimentos penais que são praticamente escolas superiores da criminalidade, como uma parte do presídio central, não toda, mas uma parte significativa do presídio central. Então nós estamos agora iniciando, né, depois de 40 anos de discussão aqui no Estado e de promessas e promessas que se repetiram, pela primeira vez na história estamos iniciando a desocupação do presídio central. Queremos fazê-la toda até o fim do ano? Claro que queremos. Se não der, vai prosseguir, mas já começou. Né? Isso é uma mudança extraordinária. Todo mundo sabe que casas prisionais desse tipo são estímulos à criminalidade. De outra parte, por exemplo, nós instituímos aqui no Rio Grande do Sul a chamada Patrulha Maria da Penha, que diminuiu em 60% o feminicídio aqui no Estado. Né? Porque são patrulhas especializadas para interferir, né, numa relação familiar deteriorada, para coibir, né, a violência doméstica, parte dela redunda em homicídio. Então é um conjunto de ações, na verdade, em profundidade, que podem melhorar a segurança pública, né? E que tem, evidentemente, relação com o número de policiais, mas não é só o número de policiais, né, que vai melhorar essa situação. Aliás, só aumentar a polícia não adianta nada. Esse é apenas um dos elementos. Em relação aos presídios, que o senhor mesmo citou, candidato, o senhor falou da desocupação do presídio central, que já começou, mas nós temos em várias outras regiões do estado cadeias que também estão superlotadas, com sérios problemas de infraestrutura. Em relação ao restante do estado, de que forma o seu governo vai combater esse problema? Vai seguir construindo novos presídios em outras regiões? O que o senhor pensa em relação a isso? Realmente nós temos que continuar construindo casas prisionais, reformando, melhorando as casas prisionais, obtendo recursos do governo federal para a construção de casas e exigir do governo federal que no próximo período tenha um programa de construção, né? Juntamente com as prefeituras, porque às vezes as pessoas querem resolver a questão do presídio, mas não querem ter seu presídio na cidade, né? Nós, nesse momento, estamos construindo 3 presídios em Canoas, para que você tenha uma ideia. A partir de uma profunda negociação feita com o prefeito Jário Jorge, que fez de maneira muito competente, com um conjunto de compensações para a região, né, que normalmente não gosta de ter casa prisional por perto. Eu enfrentei esse problema como ministro da Justiça para construir presídios de alta segurança, né? Vários presídios foram iniciados e terminados naquela oportunidade em função de um regime de colaboração direta que estabeleceu com os prefeitos. Então nós temos que continuar nesse caminho, né? Porque a própria redução da criminalidade passa por extinguir os presídios como fonte organizadora de novas etapas, né, de inclusão das pessoas no delito. Candidato, para a gente fechar, voltando a uma das perguntas lá do início, envolvendo ainda os protestos do ano passado, um dos temas dessa mobilização foi o custo do transporte público, né? Na sua visão, há alguma forma do Estado intervir para reduzir o custo do transporte? Que se a gente pegar as tabelas nesses últimos anos, está aumentando até acima da inflação, e até manter os subsídios que já oferece até agora? O Estado já fez a sua parte, que é o vale estudantil, né, o transporte gratuito para os estudantes da região metropolitana. Essa questão do transporte coletivo no Brasil hoje, ela só terá solução se o próximo governo federal instituir um fundo nacional, né, de refinanciamento, reestruturação do transporte coletivo nas grandes regiões metropolitanas, que vai ser o grande conflito social e político do próximo período. Tá? Isto não adianta medidas paliativas. Né? Tem que construir metrô? Tem sim. Tá? Tem que criar fontes alternativas de financiamento nas cidades? Tem que criar também. Tá? Agora, tem que hoje abordar em todas as regiões metropolitanas de maneira uniforme uma questão que se chama subsídio do transporte popular. Isso tem que ser feito de maneira ordenada nacionalmente.
Candidato, antes de nós encerrarmos a nossa entrevista, nós temos algumas perguntas enviadas por veículos associados à ADI, tratando de algumas demandas regionais. Começando pela região centro-oriental, uma pergunta do Jornal do Povo de Cachoeira do Sul. Ele pergunta qual sua proposta de desenvolvimento para as cadeias produtivas de arroz e soja no Rio Grande do Sul e que tipo de investimento será necessário o Estado participar. São duas culturas fundamentais do Rio Grande do Sul, né? Por exemplo, o nosso governo desenvolveu uma série de trabalhos, juntamente com os arrozeiros do Rio Grande do Sul, para melhorar a produtividade e utilizar as terras orizícolas do Estado para plantio do arroz, para plantio da soja na várzea. Isso é uma grande modificação que já está ocorrendo no Estado. De outra parte, nós fizemos um acordo regulatório, né, com os arrozeiros aqui no Estado, para não expandir a área plantada de maneira desnecessária e dar maior produtividade. E o Estado entrando aí com novas tecnologias, com informação, com financiamentos que vêm, né, do Banco do Estado do Rio Grande do Sul e vem também dos organismos federais. Então são dois setores que estão muito bem atendidos, né? A soja aqui no Estado e o arroz, né, são hoje culturas que são a base do nosso grande agronegócio aqui no Rio Grande. Candidato, também do Jornal do Povo tem uma outra pergunta que é setorizada, mas interessa a todo o Rio Grande do Sul. A questão da importância da navegação fluvial. Como é que desenvolver esse sistema hoje no Rio Grande do Sul, que é tão bem servido de rios? Nós estamos negociando com o governo federal, nesse momento, recursos e projetos específicos para a nossa hidrovia do Mercosul, né? E estamos encaminhando concretamente, né, a questão do Porto Estrela, para passar para a nossa jurisdição, e a estruturação, né, do Porto de Cachoeira do Sul, que são dois portos importantes nessa nova concepção de transporte fluvial aqui no Estado. Candidato, uma pergunta enviada pela região Nordeste, jornal Folha de Caxias, diz que a Serra Gaúcha tem problemas de infraestrutura que prejudicam a logística da distribuição da produção agrícola e metal-mecânica. Ele pergunta, se eleito governador, a população da região pode contar com a duplicação e o pedagiamento da Rota do Sol entre Caxias do Sul e Lajeado Grande? Existe também a demanda da duplicação da RS 122 entre Caxias e São Vendelino. E, por fim, como o senhor pretende tratar a construção do aeroporto regional de Vila Oliva? O aeroporto de Vila Oliva, nós já tomamos uma decisão, isso aí está sendo encaminhado, com a grande resposta que o meu governo deu para Caxias, desde o começo, em primeiro lugar, né, apontando o local de Vila Oliva para o aeroporto, segundo, já trabalhando com o governo federal a apresentação, né, do termo de referência para o tipo de gestão que terá esse aeroporto, né. Provavelmente será uma parceria público-privada. E isso responde à questão do transporte, né, de bens industrializados e da produção de Caxias em direção aos aeroportos internacionais do centro do país e em relação aos demais estados. Em relação ao pedagiamento de estrada, se isso aí for um consenso, né, com a comunidade, com os usuários, nós podemos fazê-lo. O que nós não vamos fazer é fazer um pedagiamento unilateral, cujo preço é determinado pelas empresas, numa relação direta com o governo e a comunidade fica de fora pagando pedágios exorbitantes. Duplicação, sim. As duplicações que estão previstas para Caxias são duplicações fundamentais, nós temos que colocar o governo federal nessa jogada, porque duplicações na serra não são baratas. Então não se pode criar uma ilusão, né, de não, vou fazer imediatamente. Não, nós achamos que devem ser feitas, mas é uma negociação com o governo federal, mesmo que sejam estradas estaduais, né? E se for uma estrada estadual que for muito cara para ser feita, nós temos que discutir a possibilidade da sua federalização, inclusive. Candidato, tem uma pergunta também que reflete essa preocupação dos municípios com infraestrutura, que é do jornal Ibiá, da região metropolitana, principalmente envolvendo o Vale do Caí. Há problemas de duplicação ali na 240, entre Portão e Montenegro, há um problema também na 287, né, com falta de manutenção. E uma pergunta daí específica em relação à manutenção e à infraestrutura das estradas do Vale do Caí, o que é possível projetar sobre isso nos próximos 4 anos. E há um questionamento também em relação ao DAER. O que o senhor pretende fazer em relação ao DAER para que o órgão passe a funcionar melhor? Bom, nós temos que reestruturar o DAER, né? O DAER tem quadro funcional capacitado, pessoas responsáveis que trabalham lá, mas ele foi completamente deteriorado no período anterior, né? Para que nós chegamos no DAER, ele não tinha sequer condições de funcionamento, né, na sua máquina técnica,
os salários completamente defasados e falta de funcionários, que nós tivemos que fazer concurso. E o DAER tem que ser, né, não só um órgão de construção e de reparos, mas também um grande gestor, né, da qualidade das estradas do Estado. E o DAER atualmente não tem competência fiscalizatória, mas não tem estruturas para isso, né? Então nós pretendemos redirecionar o DAER para que ele tenha capacidade de resposta urgente para situações emergenciais, estruturando algumas circunscrições do DAER, alguns setores do DAER, para essas respostas imediatas, dar condições técnicas para que ele seja um fiscalizador preventivo, inclusive, para que as estradas não, vamos dizer assim, não cheguem a um grau de deterioração como chegaram e que nós recebemos, e ocorra isso que está ocorrendo agora, que na primeira chuva, né, grave já enche de buraco, e que ele tenha condições técnicas de fazer as encomendas às empresas privadas para fazer as estradas. A metade dos contratos, mais ou menos, que a gente tem com as empresas privadas, com as licitações, obtidas com as licitações, elas não são feitas. Ou as empresas desistem, ou não têm competência técnica, ou não têm condições de realizar, ou pegaram aquele contrato para negociar com a terceira empresa. Então é necessário que você faça justiça ao DAER também, que tem um grande problema, um sério problema, em empresas construtoras que prestam serviço para o Estado e que não cumprem os seus contratos, gerando no Estado, inclusive, determinadas situações até de constrangimento. Candidato, uma pergunta da região noroeste, jornal O Nacional, diz que Passo Fundo é polo de uma importante região em que a logística é fundamental para o desenvolvimento. Para melhorar o sistema rodoviário, existem 2 projetos de duplicação, o da IRS 324 entre Passo Fundo e Casca e o da IRS 135 entre Passo Fundo e Erechim. Ambos, segundo a pergunta, parados no governo do Estado. Qual a promessa ou proposta do candidato para viabilizar a duplicação destas 2 importantes rodovias? É fazê-las, né? Mas para fazê-las tem que ter recursos e tem que ter projeto. Nós temos um programa de construção de ligações municipais. Nós fizemos no atual governo, vamos estar pronto até o fim do ano, em torno de 70 ligações municipais, entre prontas e em construção. Vai faltar ainda 34, né, que nós já devemos ter as estações feitas e os projetos prontos para levar para o próximo período. Nós temos um programa de duplicações, algumas delas estão sendo feitas, outras estão na ordem, né, de preferência para o financiamento, e essas estradas aqui, sim, é necessário essa duplicação. Mas nós temos que ter a responsabilidade de dizer que vai ter que ter recurso para isso, né? Eu quero lembrar, né, que as mesmas pessoas que às vezes criticam as obras, a demora das obras, ou criticam a falta de recursos para um determinado setor, são as mesmas que apontam criticamente o fato de termos pego os recursos dos depósitos judiciais para fazer investimentos aqui no Estado, na área da saúde, por exemplo. Ou são pessoas que criticam que nós estamos tomando investimentos dos órgãos internacionais para fazer infraestrutura. E isso, né, depende de um planejamento. Para a gente fechar, governador, pergunta encaminhada pelo Vale do Rio Pardo, do jornal Gazeta do Sul. A primeira delas sobre a questão da 287, já que o senhor falava em duplicação, né? Houve um início de um estudo para fazer o projeto de duplicação da rodovia, depois a EGR assumiu o trecho. O que é possível projetar em relação a essa demanda de duplicação da 287? Olha, eu não tenho os dados aqui em relação a isso, não tenho condições de responder. Nós temos, como eu disse, um programa de duplicações de estradas, de construção de novas estradas, de ligações municipais, mas especificamente em relação a esta questão eu não tenho dados técnicos aqui para responder nesse momento. Candidato, para terminarmos então, uma outra pergunta do Vale do Rio Pardo em relação à cadeia produtiva do tabaco. O senhor sabe da importância da fumicultura, que é a base econômica dos municípios que compõem a região do Vale do Rio Pardo. Mas existe uma preocupação muito grande, porque nos últimos anos, especialmente, vem surgindo uma série de restrições em nível de legislação, em nível de resoluções de agências reguladoras, que de fato impõem restrições à produção fumageira e gera uma preocupação no médio e no longo prazo com a subsistência dessa cadeia. Qual é o seu posicionamento, qual será o seu posicionamento enquanto governador em relação a isso? Diversificação produtiva, né? Nós temos que, ao mesmo tempo, reforçar e qualificar o plantio de fumo na região, que tem uma grande envergadura econômica, uma grande capacidade de agregar renda na região, e desenvolver, né, através de Emater, através até de um regime de colaboração com as empresas às quais interessa o plantio de fumo, a possibilidade dos agricultores diversificarem a sua produção. Quer dizer, terem como alternativa, sim,
não somente a plantação de fumo, mas a produção de alimentos. Isso é que vai gerar um equilíbrio na relação entre o agricultor, né, e as empresas compradoras, né, nesse processo de integração, e vai também melhorar a renda dos agricultores. Aliás, nós já temos um programa de diversificação que está em andamento nessa região. Certo, então, dessa forma encerramos a série de entrevistas com os candidatos a governador do Rio Grande do Sul pela Associação dos Diários do Interior. Agradeço, candidato Tarso Genro, governador, muito obrigado pela presença e uma boa campanha para o senhor. Muito obrigado pela oportunidade. Ronaldo Falkenbach, muito obrigado, e a você, muito obrigado também.